Um clamor por justiça. Meu nome é Ricardo Oscar Gosser Traverso, e hoje venho a público expor a luta desesperadora que trava há mais de 15 anos contra uma das maiores injustiças que um ser humano pode sofrer. Em 2008, minha vida foi brutalmente destruída depois que executei a prisão de um traficante internacional de drogas, identificado como Manuel Oliveira Ortiz, também conhecido como Ramon Iepes Penagos, vulgo Eu Negro. O que deveria ter sido um ato de justiça se transformou no início do meu pior pesadelo. Apenas um ano após essa prisão, fui injustamente acusado e arrastado para dentro de um processo judicial corrompido por falhas, omissões e decisões arbitrárias. Mesmo diante de provas testemunhais e materiais incontestáveis que demonstram minha total inocência, fui indiciado, julgado e condenado por um juiz que, no mínimo, fechou os olhos para a verdade e negligenciou intencionalmente as evidências que me absolviam. E o mais revoltante, jamais foi apresentada uma única prova material que justificasse essa condenação. Mas eu não fui o único a pagar esse preço. Junto a mim, também foram condenados Antônio Aparecido Silva, conhecido como Batatinha, e Dimitri Espada. Newton César de Azevedo, também investigador de polícia na época dos fatos e igualmente processado, diante do peso insuportável de tantas injustiças, não resistiu e tirou a própria vida. A morte dele não foi um simples desfecho trágico, mas sim uma consequência direta da impiedade de um sistema que deveria proteger os inocentes e punir os culpados, mas que, ao contrário, destrói vidas sem qualquer remorso. E enquanto nós fomos esmagados por esse sistema, o verdadeiro articulador dos acontecimentos daquele dia, o então delegado Antônio Carlos de Castro Machado Júnior, conhecido como Dr. Caio, foi completamente absolvido. Foi ele quem ditou cada passo dos procedimentos no dia da prisão do traficante. No entanto, graças à influência de seu pai, uma figura poderosa na época, e à engrenagem podre que infelizmente conhecemos nos bastidores do poder no Brasil, ele escapou impune, enquanto nós fomos condenados a quase 20 anos de prisão. Hoje, estou sem advogado, sem recursos e sem qualquer suporte técnico para me defender, mas não estou sem esperança. Acredito que o direito à defesa é sagrado, e por isso, sozinho, elaborei um habeas corpus, onde desmonto, ponto a ponto, as contradições das testemunhas de acusação, as provas técnicas irrefutáveis que comprovam minha inocência, as manobras sujas que garantiram a absolvição de Dr. Caio. Diante de tudo isso, o que mais posso fazer além de clamar por justiça? Peço a todos que estiverem vendo este vídeo, não ignorem essa história. Compartilhem, divulguem, façam essa injustiça chegar ao conhecimento do maior número de pessoas possível. A verdade precisa ser vista por um juiz íntegro, alguém que tenha coragem de enfrentar esse erro judicial e, finalmente, restituir o meu direito à liberdade. A sua ajuda pode ser a chave para que a justiça seja feita. Do fundo do meu coração, agradeço a cada pessoa que se dispõe a lutar ao meu lado nesta batalha. Disponibilizarei os links e seus respectivos QR Codes de acesso a todos os documentos pertinentes a este caso que poderão ser acessados por qualquer computador ou dispositivo de celular, os quais comprovam de maneira clara e indubitável tudo o que estou denunciando. Sem advogado, sem recursos e sem suporte técnico, mas com a firme crença no direito à defesa, elaborei este pedido por minha própria iniciativa. A Constituição Federal resguarda o habeas corpus como um instrumento onde o conteúdo deve prevalecer sobre formalismos excessivos, pois regras legalistas, quando utilizadas para obscurecer a verdade, comprometem a própria justiça. Peço que Vossa Excelência, atento aos direitos fundamentais garantidos pela Carta Magna, analise o mérito deste pedido, pois é na equidade e na busca da verdade que reside a essência da justiça. Atenciosamente, Ricardo Oscar Gosser Traverso. Antes de prosseguirmos com esta denúncia, cabe relatar que foi tentado junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo a apresentação deste habeas corpus. Contudo, o Tribunal de Justiça de São Paulo sequer deu o devido encaminhamento conforme relato a seguir para o excelentíssimo ministro do STJ. Apelo por socorro por meio deste habeas corpus, informando que, com apoio de colaboradores externos, encaminhei anteriormente um pedido ao Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, situado na Praça da Sé, sem número, São Paulo, capital. Embora devidamente recebido, esse pedido jamais foi apreciado. O habeas corpus foi enviado pelos Correios com solicitação de identificação do recebedor, comprovando que a funcionária Ana Lúcia F. Moreira o recebeu em 10 de março de 2025, às 17h27. Mesmo diante da urgência do caso, o TJSP mantém-se omisso, negligenciando o dever constitucional de análise.
Não possuo advogado nem recursos para outro meio de comprovar minha inocência além deste habeas corpus. Essa inércia configura grave cerceamento de defesa, violando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 54 e inciso 55. O habeas corpus é garantia fundamental de ordem pública e deve ser analisado com prioridade. A recusa ou omissão do TJSP não apenas atenta contra meus direitos, mas compromete a integridade do sistema de justiça. Anexo a esta petição as devidas comprovações de envio pelos Correios, devidamente identificadas, incluindo 202503006, recibo de envio dos Correios, 202503010, comprovante de entrega do HC ao TJSP, eletrônico BN 4735985885-BR. Além disso, encaminho pesquisas realizadas junto ao TJSP que demonstram que, até 20 de março de 2025, não há qualquer registro do meu pedido de socorro, HC 202503020, consulta de processo em primeiro grau, 202503020, consulta de processo em segundo grau, 202503020, consulta de processo no Colégio Recursal. Diante do exposto, suplico a Vossa Excelência que aceite este habeas corpus para apreciação, garantindo-me o direito constitucional de defesa e evitando a perpetuação de mais essa injustiça. Pontos abordados neste habeas corpus. Relatos testemunhais completamente contraditórios que expõem a mentira e a farsa entre as principais testemunhas, deixando claro que nem sequer houve uma tentativa de alinhar a versão falsa. Tatiane Priscila Aguirre Marão relata que o suposto dinheiro teria chegado entre 05h30 e 6 horas da manhã logo após a prisão do traficante, e que seu advogado Luciano já estava na delegacia nesse horário e que ele quem pegou este dinheiro para que ela, Tatiane, fosse liberada do suposto cativeiro. Roberto Pinho Longo Moreno fala que teria liberado o dinheiro da loja do Grupo Sonda de Supermercados Unidade Água Branca, apenas no período da tarde daquele mesmo dia da prisão do traficante, em desacordo com o depoimento da testemunha Tatiane. Luciano de Lima e Silva, em total discordância com a testemunha Tatiane, fala que só teria recebido a primeira ligação para tomar conhecimento dos fatos por volta das 12 horas, hora do almoço, ou seja, não estava na delegacia de manhã ao contrário do que relata Tatiane. Provas que corroboram incontestavelmente com minha inocência. Recortes de jornal apresentados como prova material de crime. Recortes de jornal foram considerados pelo juiz como prova material de crime, sem, no entanto, especificar a qual crime se refeririam. Essa omissão impediu que eu pudesse contestar tais alegações, comprometendo meu direito a uma defesa adequada. Laudo pericial de local, DENARC. Solicitei essa perícia específica para contestar a alegação de Tatiane Priscila Aguirre Marão, que afirmou ter visto veículos de imprensa pela janela da delegacia, alegando que eles teriam sido usados para ameaçá-la. Contudo, tal afirmação é impossível, já que a delegacia não tem qualquer vista para a rua. A perícia confirmou que a janela dá acesso visual apenas ao interior do prédio, especificamente ao fosso do edifício, desmentindo mais uma inverdade da acusação. Apesar disso, o juiz incluiu essa alegação na sentença como prova material de crime, sem sequer esclarecer que crime seria esse. Perícia laudo dos computadores solicitado pela promotoria. Os peritos foram claros ao afirmar que todos os quesitos apresentados pela promotoria foram refutados pelo laudo pericial, evidenciando que nada do que foi especulado pela promotoria foi comprovado. Contabilidade do Grupo Sonda de Supermercados. Corroborando com o que apresentei em minha defesa, ficou evidente que não houve qualquer prova de retirada ou movimentação financeira da loja do Grupo Sonda de Supermercados, como alegado pela testemunha de acusação Roberto. Ausência de reconhecimento pessoal confirmado perante o juiz. Cabe informar a ausência do reconhecimento pessoal diante do juiz pelas testemunhas Tatiane Priscila Aguirre Marão e Silvana dos Santos Avelar. Tratamento desigual entre os réus. Provarei o tratamento desigual dado ao réu Antônio Carlos de Castro Machado Júnior, Dr. Caio, tanto por parte da Corregedoria durante o inquérito quanto na sentença que o inocentou completamente. Além disso, uma conversa por e-mail entre uma repórter do Estadão e o Dr. Caio comprova a ingerência de seu pai na Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo.
Cabe informar que seguirá anexo a este habeas corpus um pendrive contendo todos os documentos referente a essas afirmações que comprovam de forma indubitável todas as minhas alegações aqui constantes. Uso do habeas corpus para revaloração de provas. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, admite a revaloração de provas em casos que não envolvam reexame de fatos, mas sim a análise de interpretações ou peso atribuído às provas existentes. Isso visa corrigir erros judiciais e evitar arbitrariedades. Exemplos de julgados. Recurso Especial 734.541. O STJ permitiu a revaloração de provas para corrigir interpretações equivocadas sem violar a súmula 7, que proíbe o reexame de provas. Recurso Especial 1.111.624. A quinta turma cassou a absolvição de um condenado por homicídio, justificando que a revisão criminal deve ocorrer de forma excepcional, com base na ausência de provas ou em sua má interpretação. A jurisprudência reforça que a revaloração se alinha à teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma, buscando decisões mais justas em casos de erro probatório. Que a justiça prevaleça. Resumo dos fatos. Eu, Ricardo, em maio de 2008, exerci a função de investigador do DENARC, atuando sob a liderança do delegado Antônio Carlos de Castro Machado Júnior, conhecido como Dr. Caio. Naquele período, participei de uma operação que culminou na prisão em flagrante de Manuel Oliveira Ortiz, também identificado como Ramon Iepes Penagos, vulgo Eu Negro. Manuel foi encontrado em posse de entorpecentes, o que levou à sua detenção imediata. Durante toda a operação, cada decisão e ação, incluindo as mais simples, como autorizações para deslocamentos, foram conduzidas diretamente pelo Dr. Caio, sempre em rigorosa observância aos trâmites legais e normativos aplicáveis. Posteriormente, na sentença condenatória de Manuel, o juiz responsável reconheceu a legalidade e a conformidade de todos os procedimentos adotados ao longo da operação. No entanto, de forma inesperada e injusta, fui acusado de crimes que nunca cometi. Essas acusações infundadas foram fruto de uma conspiração que não apenas manchou minha reputação, mas também arruinou a minha vida, deixando-me marcado por algo que jamais pratiquei. Em 2009, fui informado de que minha atuação na prisão do traficante Manuel Oliveira Ortiz estava sendo investigada pela Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo. As denúncias levantadas envolviam os departamentos DEIC e DENARC, além de delegados de destaque na cúpula da Polícia Civil Paulista, como o Dr. Mariano, DEIC, e os doutores Tanganelli, Clóvis e Antônio Carlos de Castro Machado Júnior, Dr. Caio, estes últimos vinculados ao DENARC. Do procedimento número 116 de 2009 do DIPO. Convicto da legalidade das ações realizadas sob a orientação do delegado Caio, mantive a serenidade ao tomar conhecimento do procedimento número 116 de 2009 do DIPO, instaurado em março daquele ano. Nesse procedimento, Manuel Oliveira Ortiz alegava irregularidades em sua prisão, realizada em 2008, e fazia graves acusações contra os delegados envolvidos na operação. Durante seu depoimento, Manuel também mencionou um suposto esquema que envolveria Tatiane Priscila Aguirre Marão, alegando que ela seria utilizada estrategicamente no curso das investigações. É imprescindível destacar o caráter manipulador de traficantes como Ortiz, cuja habilidade em distorcer os fatos pode comprometer seriamente a busca pela verdade. Esse cenário se agrava em um sistema no qual a ausência de ética e o comprometimento funcional de algumas autoridades fragilizam a justiça e abrem espaço para a exploração de falhas institucionais. Uma questão central que merece análise é: por que apenas membros do DENARC foram acusados e indiciados com base nas denúncias de Manuel Oliveira Ortiz, mesmo sem a apresentação de qualquer prova material que corroborasse tais alegações? Os indícios apontam que fomos usados como buchas de canhão, uma estratégia clara nas declarações de Ortiz, que revelavam seu objetivo de nos incriminar. Quando questionado pela juíza corregedora sobre os eventos relacionados à sua prisão, Ortiz declarou: "Tem que esperar a mentira virar verdade." Essa frase expõe de forma contundente sua intenção manipuladora e a natureza calculada de suas acusações. É importante enfatizar que as denúncias contra mim surgiram quase um ano após sua prisão, em 2008, sendo formalizadas apenas em 2009, depois de sua condenação. Esse fato reforça a suspeita de que tudo fazia parte de uma estratégia deliberada para prejudicar integrantes do DENARC e desviar o foco de sua responsabilidade criminal. Para reforçar a veracidade de minhas declarações e a lisura das ações da equipe policial, apresento o depoimento de Juliana Londonon, esposa de Manuel Oliveira Ortiz. Ela, como testemunha ocular,
descreveu com clareza os eventos que levaram à prisão de seu marido, confirmando a conformidade dos procedimentos policiais. Sua narrativa destacou que, em nenhum momento, houve abuso de autoridade ou irregularidades por parte da equipe, alinhando-se com os protocolos seguidos durante a operação. Mesmo com a ligação emocional com o investigado, Juliana se manteve imparcial, relatando os fatos de maneira objetiva e ética, sem tentar proteger ou incriminar qualquer pessoa. Isso evidencia a integridade da atuação policial. Os depoimentos subsequentes evidenciam, de forma inequívoca, um conluio entre os denunciantes para a fabricação de uma prova testemunhal falsa. As contradições flagrantes presentes nesses relatos são incontestáveis e expõem a fragilidade da acusação. Ainda assim, de maneira surpreendente, o juízo decidiu acolher tais depoimentos, apesar de sua evidente inconsistência. O depoimento de Roberto Longo Pinho Moreno, amigo e funcionário de confiança de Delcir Sonda, proprietário da rede de supermercado Sonda, apresenta inconsistências significativas que deixam evidente as inverdades em sua narrativa. Segundo Roberto, na madrugada em que Manuel Oliveira Ortiz foi preso, ele teria recebido uma ligação de Tatiane relatando uma suposta extorsão praticada por policiais, pedindo que ele providenciasse o pagamento necessário. Roberto afirmou que, após essa ligação, entrou em contato com 2 funcionários do Grupo Sonda, identificados como Sr. Luciano e Sr. Celso, para retirar o dinheiro de uma filial localizada na Água Branca. Contudo, a maior contradição de seu relato reside na cronologia dos acontecimentos. Enquanto Roberto declara que o dinheiro foi retirado da loja apenas na tarde seguinte à prisão, Tatiane afirma que a suposta entrega do valor ocorreu na manhã do mesmo dia, com o objetivo de garantir sua liberação, juntamente com Luciano, de um suposto cativeiro. Essa discrepância temporal compromete a credibilidade das declarações de ambos. Adicionalmente, Roberto não apresentou qualquer prova que corroborasse sua versão, como registros bancários, recibos ou testemunhos independentes que pudessem confirmar tanto a retirada quanto a entrega do dinheiro alegado. Essas omissões enfraquecem ainda mais a acusação e revelam a falta de sustentação factual em seu depoimento. Luciano de Lima e Silva, advogado do Grupo Sonda de Supermercados, apresentou em seu depoimento uma sequência de eventos que, quando comparada a outras declarações do caso, revela contradições e inconsistências significativas. De acordo com Luciano, ele recebeu a primeira ligação de Roberto Longo Pinho Moreno por volta do meio-dia, e afirmou ter levado aproximadamente 1h30 para se preparar e chegar à delegacia, onde estavam sendo conduzidos os desdobramentos da prisão de Manuel Oliveira Ortiz. No entanto, esse relato diverge drasticamente do depoimento de Roberto, que afirmou ter acionado Luciano logo após uma conversa telefônica com Tatiane Priscila Aguirre Marão, ocorrida por volta da 1h da madrugada, imediatamente após a prisão. Outra discrepância significativa surge ao confrontar o depoimento de Luciano com o de Tatiane. Enquanto Luciano alega ter ido à delegacia apenas após receber a ligação de Roberto por volta do meio-dia, Tatiane declarou que Luciano já estaria na delegacia por volta das 5h30 da manhã. Ela também afirmou que, nesse horário, Luciano teria retirado o dinheiro, permitindo sua suposta liberação de um cativeiro na própria delegacia. Como é possível que Tatiane tenha afirmado ter sido liberada do cativeiro pela manhã, entre 5h30 e 6h, logo após Luciano supostamente receber e entregar o dinheiro, enquanto Luciano alega que só recebeu a primeira ligação sobre o caso depois do meio-dia? Essas divergências temporais são cruciais, uma vez que os relatos apresentados por Luciano e Tatiane entram em flagrante contradição quanto à cronologia dos acontecimentos. Os eventos descritos por Luciano, que teriam ocorrido entre o meio-dia e o final da tarde, não coincidem de forma alguma com a versão apresentada por Tatiane. Essa desconexão expõe não apenas a falta de consistência nos depoimentos, mas também indica uma clara deturpação da realidade dos fatos. Tatiane Priscila Aguirre Marão relatou em depoimento que chegou à casa noturna The Week por volta da 1h da madrugada, acompanhada de amigos. Segundo ela, foi abordada por policiais que a conduziram à delegacia, onde alegou ter sido informada de que estava sendo investigada há mais de um mês. Durante o inquérito conduzido pela Corregedoria da Polícia Civil, Tatiane afirmou ter reconhecido os policiais envolvidos por meio de fotografias. No entanto, esse suposto reconhecimento foi realizado fora da presença de um juiz e não foi reiterado em fase processual. É importante destacar que, ao ser confrontada com minha foto durante o reconhecimento na Corregedoria,
Tatiane sequer conseguiu me descrever corretamente, declarando que eu teria olhos e cabelos castanhos, quando na realidade possuo olhos verdes. Tatiane também afirmou que, logo após a prisão de seu amigo, o traficante Manuel Oliveira Ortiz teria ligado para Roberto Longo Pinho Moreno, funcionário do Grupo Sonda, por volta da 1h da madrugada, pedindo que providenciasse o valor supostamente exigido pelos policiais. Entretanto, os relatos sobre a cronologia dos acontecimentos apresentam contradições graves. Tatiane declarou que Luciano de Lima e Silva, advogado do Grupo Sonda, já estaria presente na delegacia durante a madrugada da prisão. Segundo ela, entre 5h30 e 6h da manhã, Luciano teria retirado dinheiro e, em seguida, ela teria sido liberada do que descreveu como cativeiro na delegacia. Por outro lado, Roberto afirmou que o dinheiro foi disponibilizado apenas à tarde, enquanto Luciano declarou que só foi acionado próximo ao horário do almoço. Luciano afirmou ainda que recebeu a primeira ligação de Roberto por volta das 12h e que chegou à delegacia após as 13h para se inteirar da situação. Essas discrepâncias nas narrativas são evidentes e expõem a falta de coerência entre os depoimentos. A sequência temporal apresentada por Tatiane, Roberto e Luciano é completamente conflitante, o que indica a presença de inverdades claras e deliberadas entre os narradores. Lembram o que o traficante Manuel falou em seu depoimento 116 de 2009 do DIPO? Que usaria Tatiane. Dando continuidade, passarei a apresentar as provas materiais e periciadas que comprovam minha inocência de forma indubitável. Recortes de jornal apresentados pela Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo, o qual o juiz Marcelo Ovidio se baseia como sendo prova material de crime. Na página 8 da sentença que levou à minha condenação, o juiz afirma que a materialidade dos delitos está comprovada, mencionando documentos iniciados na folha 3, incluindo matérias de imprensa e registros da Corregedoria da Polícia Judiciária. No entanto, é necessário esclarecer que os documentos iniciados na folha 13 seguintes não passam de recortes de jornal e ofícios que apenas encaminham essas matérias ao juízo, sem qualquer outro elemento de prova. Diante disso, surge uma dúvida essencial: a quais crimes o juiz se refere ao considerar simples recortes jornalísticos como prova material da existência de um delito? Como posso me defender de uma acusação fundamentada em algo tão equivocado e desprovido de base probatória? A jurisprudência dos tribunais superiores é clara ao estabelecer que notícias veiculadas na mídia não possuem valor probatório, sendo meramente informativas. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, no RHC 13.304 Rio de Janeiro, decidiu que matérias jornalísticas não se revestem de força probatória idônea para justificar uma condenação, por não estarem submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Ao aceitar tais elementos como provas, o juiz não apenas comprometeu a imparcialidade do julgamento, mas também violou meu direito constitucional ao devido processo legal, garantido pelo artigo 5º, inciso live, da Constituição Federal. Laudo pericial de local, DENARC, folhas 2609 seguintes. Na sentença que me condenou, o juiz se baseou em um laudo pericial do DENARC, página 2609 dos autos, para afirmar que havia prova material do crime. Essa conclusão está descrita na página 8 da decisão. Curiosamente, essa prova foi solicitada pela minha própria defesa com o objetivo de desmentir a alegação de Tatiane, que afirmou ter visto veículos de imprensa pela janela da delegacia, os quais teriam sido utilizados para ameaçá-la enquanto estaria em suposto cativeiro. Tal alegação, no entanto, era absolutamente impossível, pois a delegacia não possuía vista para a rua. A perícia confirmou esse fato de forma categórica, demonstrando que a delegacia e suas respectivas janelas faziam vistas apenas para o fosso do prédio, o que desmascara mais uma das inúmeras mentiras da acusação. Diante disso, como é possível que uma sentença condenatória se baseie justamente em uma prova pericial que, de maneira clara e irrefutável, corrobora minhas alegações e desmonta a acusação? Perícia laudo dos computadores solicitado pela promotoria. Em junho de 2009, o Ministério Público do Estado de São Paulo, representado pelo promotor Pedro Guimarães Baracate, em conjunto com o delegado Dr. Caetano Paulo Filho, ordenou a apreensão e análise pericial de todos os computadores do setor em que eu trabalhava. Essa medida investigativa tinha como objetivo encontrar evidências que sustentassem as acusações formuladas contra mim. O laudo técnico,
elaborado pelos peritos Sérgio Shoichi Kobayashi e Eduard Folli Jr., foi apresentado em julho de 2009 e concluiu que todos os quesitos levantados pela acusação foram respondidos de forma negativa, confirmando a inexistência de qualquer indício de prática criminosa relacionada ao material analisado. Surpreendentemente, na página 8 de sua sentença, o juiz afirmou ter se baseado no laudo de pesquisa em arquivos de computadores, folhas 882, para corroborar a materialidade do crime. No entanto, o conteúdo desse mesmo laudo é claro e categórico ao negar a existência de qualquer prova de conduta criminosa. Essa contradição evidencia uma falha grave no julgamento, pois o magistrado utilizou como fundamento uma prova pericial que, na realidade, refutava completamente a tese acusatória. Contabilidade demonstrando não ter tido nenhuma movimentação de R$300 mil. No processo, o juiz cometeu erros graves ao ignorar evidências apresentadas, violando princípios do devido processo legal e da ampla defesa. A testemunha Roberto afirmou ter recebido uma ligação de Tatiane durante a madrugada, logo após a prisão do traficante, alegando extorsão policial e mencionando uma negociação de R$300 mil para sua libertação do cativeiro. No entanto, Roberto disse ter retirado o dinheiro da loja Unidade ou Água Branca apenas na tarde seguinte à prisão do traficante Manuel, enquanto Tatiane afirmou que o valor foi entregue pela manhã, gerando contradições. Diante de tamanha mentira, minha defesa solicitou a análise de documentos e registros contábeis para confirmar a movimentação do dinheiro, mas o Grupo Sonda apresentou apenas um balancete patrimonial, sem comprovar o solicitado. Mesmo assim, a decisão judicial ignorou por completo essa evidência material. Do tratamento diferenciado dado ao réu Antônio Carlos de Castro Machado Júnior, Dr. Caio, pela Corregedoria e pelo juiz. No decorrer desta luta injusta pelo reconhecimento de minha inocência, recebi informações de Antônio Aparecido Silva, que me encaminhou um e-mail, toninhoipa@hotmail.com, no qual constava uma mensagem de Tatiana Lambauer, tatiana.lambauer@estadão.com.br, possivelmente vinculada ao jornal O Estado de São Paulo, Estadão. Nesse e-mail, era confirmada a interferência de Antônio Carlos de Castro Machado, ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, junto à Corregedoria da Polícia Civil, em especial à então diretora-geral, senhora Maria Inês, bem como ao presidente do processo administrativo, delegado Francelino, e demais autoridades que ali atuavam. É importante esclarecer que Antônio Carlos de Castro Machado exercia grande influência na Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo, favorecendo seu filho com tratamento desigual em relação aos demais envolvidos. Enquanto outros agentes sofreram punições severas, Dr. Caio manteve sua arma e funcional. Ainda assim, foi nomeado chefe titular de uma delegacia. Em contraste, o rigor imposto a outros policiais levou ao trágico suicídio de Newton César de Azevedo, em 2010. Além disso, as interceptações telefônicas realizadas no âmbito deste caso revelam mais um privilégio concedido a Caio. Todos os envolvidos tiveram seus telefones interceptados, com exceção dos números de Caio, evidenciando um claro favorecimento. Para reforçar minha inocência, destaco a resposta ao pedido de interceptação feito contra mim, na qual o próprio delegado responsável pelo inquérito na Corregedoria, Dr. Mauro Gomes Dias, afirmou que, após todo o procedimento investigativo, não havia qualquer prova concreta contra mim, além das declarações do traficante e de seus comparsas. Ademais, há provas claras do protecionismo concedido a delegados. Como evidência, segue um áudio, disponível no link anexado e incluído no pendrive que acompanha este pedido de habeas corpus que foi enviado para o juiz, no qual se registra uma reunião realizada dentro da Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo. Ele chamou o cara lá, aí ele fala algumas coisinhas em relação ao inquérito, aí que ele queria... Ou eu já cometi acho que com alguns aqui, negócio de classe. Se tiver delegado com a classe superior, envolvido, não é para ser ouvido. Está sendo investigado mesmo. No fato de não avisar, a gente pode ter quem é que remaneja a delegacia. Como assim? Quer que preside com a classe menor. Mas por quê? Ele não quer. Mas ele vai mandar um... No papel, não vai vir? Ordem. Ordem do quê? Mas não tem na lei, não tem no CPP. Não tem na lei, mas ele pega e coloca. Então, mas ele vai avocar e vai falar que é por isso que ele tá avocando, porque tem reserva de mercado. Tem lá primeiro, antes de arrumar uma confusão, bater boca, não é pra bater no fogo. Põe no papel e põe aqui, põe o problema. Ele põe no papel, vai fazer o quê? Porque é uma ordem legal, não é? Ele pode distribuir, ele pode avocar e distribuir para outro.
É só quando for inicial. Mas ele vai avocar com que fundamento? Com esse? Não vai ter coragem de fundamentar um negócio desse, doutor. Doutor, é muito grave isso. Porque isso aí, se é pra distribuir, o que que é? Pra reserva de mercado? Aí qual é o objetivo do negócio desse? Falta passando no mercado. Hierarquia. Que hierarquia? Não quero que não tem hierarquia. Ele também sabe que não tem. Gente, é muito grave isso. Vocês estão ouvindo o que eu tô ouvindo? Eu já falei com você, então acho que só de Primeiro se levanta. Se for pegar o seu, ele vai justificar. Não, ele não vai pegar o meu, porque ele não vai saber o que eu tenho no meu. E também, inicialmente, se tiver que iniciar, inicia. É verdade mesmo, né? Ele fica em cima do muro, né? Vamos deixar que o promotor resolve. O promotor resolve. Mas também, meu. Não tá, é tudo conversa. Então, entendeu? Ele pediu pra eu falar, eu tô falando. Entendeu? Mas quero, eu sei o que eu faço. questão do iniciamento, você vai ver. Tem uma vez que eu acho que não inicio, porque vai dar tumulto e vai prejudicar, porque às vezes iniciar o cara, você vai amarrar o inquérito e não vai dar. Entendeu? O cara vai estar com HC, vai pro juiz, recorre pro tribunal, porém quando você vai resolver já passou um ano. Ao fato você faz um relatório bem fundido, o cara vai no justiça, o cara denuncia, o cara já está pronto. Credenciamento no fundo não serve pra porra nenhuma, só pra tomar dinheiro, né? Credenciamento no fundo não serve pra porra nenhuma, só pra tomar dinheiro, né? Credenciamento no fundo não serve pra porra nenhuma, só pra tomar dinheiro, né? Pra quem serve credenciamento? Fala pra mim. Uma servir de ameaça pro cara pra tomar dinheiro, não é isso aí? Vamos esperar que não sabemos as mudanças. Mas eu ontem. Se o pinto cai, se o pinto sobe. Eles não fizeram uma reunião aí? Credenciamento no fundo não serve pra porra nenhuma, só pra tomar dinheiro. Diante dos fatos, provas e argumentos apresentados, requer-se a concessão da ordem, com a adoção das seguintes medidas: anulação da sentença condenatória, tendo em vista que o processo que a originou está viciado por graves nulidades, violando princípios fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Revaloração das provas, especialmente daquelas que foram indevidamente negligenciadas ou interpretadas de maneira desconexa com os autos, comprometendo a imparcialidade do julgamento e resultando em uma decisão manifestamente injusta. Concessão da liberdade imediata, uma vez que a manutenção da prisão do requerente configura afronta aos direitos e garantias fundamentais, sendo medida desproporcional diante das irregularidades constatadas. Reconhecimento das violações processuais, com a aplicação dos princípios constitucionais e legais que asseguram a todo cidadão um julgamento justo, imparcial e embasado em provas lícitas e idoneias. Intimação eletrônica, para que o requerente seja informado sobre todas as movimentações processuais pelo e-mail @proton.me. Nestes termos, pede deferimento.